Agora, sem muitas delongas, queria chamar o professor Sérgio Teixeira para conversar com a gente sobre o tema território como centralidade. Serginho já está por aí, está aqui do meu ladinho já. Vai lá, professor. Um bom dia, um bom espaço para nós aí. O Serginho, pessoal, está falando lá de fora do nosso, lá da Unila, né? Isso aí. Traz sua contribuição para a gente. Vai lá, Serginho. Boa, 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 galera. Bom dia, estão me escutando bem aí? Sim, né, pelo jeito. Bom, pessoal, primeiro agradecer, né, o Movimento Confluências pelo convite, né, a gente que está aqui na batalha, todo mundo levantando cedo para participar de uma formação, e eu queria começar dizendo da onde vem essa ideia de falar de território e centralidade. E muito feliz por poder debater isso após uma grande polêmica em torno do legado do Nego Bispo, né? A professora Sabrina aqui fez uma exposição muito interessante e muito legal para a gente entender o porquê que a gente debate conceitos, por que é importante interpretar e ter instrumentos de interpretação da realidade. Esse tema, a centralidade do território, ele nasceu sobretudo, pessoal, a partir de um texto que o Douglas Barros, que é um psicólogo, e Vladimir Safatli fizeram, contestando tanto o legado do Nego Bispo, do Douglas Barros, e o legado do decolonial por parte do Vladimir Safatli. E me chamou a atenção na época uma coisa muito interessante, a ideia de confundir decolonialidade com contracolonialidade. A Sabrina, ela já fez aqui a diferenciação central para a gente do que é a diferença dessas duas coisas, né? O decolonial, ele nasce da universidade a partir de uma perspectiva teórica e todo respeito a essa tradição, e o contracolonial não vem da universidade, ele vem do movimento de pensadores, um movimento de luta que contesta a colonização. Nesse debate, surgiu uma questão que eu acho que é importantíssima para o debate que a gente está fazendo hoje para a nossa formação. Várias pessoas contestam o seguinte: vocês que são contracoloniais, por conta de estarem atuando no território e estarem atuando com as pessoas periféricas, vocês acham que o debate que vocês fazem tem o critério de verdade sobre outros, porque estão no território, porque estão na periferia? E a nossa resposta é sim, exatamente isso, né? Nós achamos que estarem com esses povos, estarem com essas organizações, nos dão condição de pensar melhor a realidade no que a gente tem que fazer. Então, esse preâmbulo eu queria fazer aqui inicialmente para a gente discutir 3 pontos aqui que eu vou tentar vencer aqui nesses 45 minutos e depois ir para as propostas, tá? Como eu não tenho uma apresentação para mostrar aqui, eu vou retomar sempre o que são esses 3 pontos, né? Então, como que eu vou articular aqui a nossa conversa para a gente entender a ideia de território como centralidade e também já adiantando que a ideia de periferia e a ideia do autor principal que eu vou dialogar aqui, que é com Milton Santos. Primeira coisa, pessoal, esses 3 pontos serão o seguinte. No primeiro ponto, eu quero discutir com vocês a mudança no mundo do trabalho. Porque a mudança que teve no mundo do trabalho desde a década de 1970, ela traz o território como fundamental da nossa organização, tanto da produção como da organização política, porque essas mudanças tiveram um papel central na estrutura da classe trabalhadora. No segundo momento, eu vou querer discutir com vocês a ideia de espaço e território. E aí a gente vai entrar um pouco num debate mais conceitual, que vem um pouco da academia, mas vem também de uma ideia de discutir o que é o espaço e o que é o território, para a gente se entender dentro disso a partir de uma cosmovisão. A partir de uma visão que, num primeiro momento, ela é totalmente eurocentrada. A ideia que a gente faz de espaço e de território, geralmente, ela é uma ideia trazida de um pensamento ocidental, um pensamento colonial. E no terceiro momento, que eu vou chamar de território, centralidade e organização política, a gente vai tentar desmistificar um pouco algumas dessas ideias de território que eu mesmo vou comentar com vocês, para trazer outras percepções, que é as percepções que nós aqui
enquanto movimento, a gente tem defendido e tem atuado. Então, vamos nessa, certo? Bom, então, eu queria começar nesse primeiro momento com essa ideia. Mudanças no mundo do trabalho. Pessoal, desde a década de 1970, o capitalismo ele sofre o que um autor chamado Estevam Meszaros, ele vai chamar de crise estrutural do capital. O que significa a crise estrutural do capital? Quer dizer que é o seguinte, desde o final da Segunda Guerra Mundial, o capitalismo começou a ter uma taxa de extração de mais-valia tão grande que ele começou a dar condições de dar um pouco dessa mais-valia em forma de benefícios por meio do Estado, de salários, para a classe trabalhadora, mesmo continuando um grau de exploração muito grande. Nesse processo, ele foi se desgastando até mais ou menos a década de 1970. As taxas de lucro não seguiam um padrão de crescimento tanto quanto o capital queria. E o capital precisa o tempo todo se reinvestir para poder acumular mais em cima da mais-valia da classe trabalhadora, ou seja, em cima da exploração no trabalho. Quando o capital ele se vê nesse sentido de não conseguir aumentar a sua taxa de lucro, ele faz uma reestruturação na sua produção. E o que é essa reestruturação que ficou chamado de reestruturação produtiva? O capital pega a fábrica fordista, todos os seus setores, e espalha por vários territórios. O que isso quer dizer? Quer dizer que, por exemplo, alguns setores da empresa fordista, eles saem da empresa e ganham autonomia própria para organizar a produção em nível global. O Milton Santos, principal teórico que eu vou trabalhar com vocês hoje aqui, ele vai dizer que isso é a face mais crua e é a face mais visível da globalização, que a gente vai identificar lá na década de 90, precisamente, mas não tanto agora na década de 70, mas aí que começa. O que é essa cara? Vamos citar um exemplo. A gerência da produção, ela sai da fábrica e começa a existir empresas próprias de gerência. A esteira da fábrica, ela é substituída por caminhões, aviões, navios. As etapas de trabalho que a gente está acostumado lá naquele filme do Chaplin, né, Tempos Modernos, cada trabalhador ali em um tempo alienado, ele passa a ser alienado em outros territórios. Então, por exemplo, é nesse momento que a extração de bens naturais, eles passam a ser feitos muito mais intensivamente, porque você não precisa mais trazer o minério para uma fábrica nos Estados Unidos ou na Europa, você pode tirar esse minério num país do continente africano, do continente latino-americano, e organizar a produção para ali você conseguir extrair aqueles materiais para produzir a sua mercadoria. Então, os territórios, eles passam a serem incorporados na produção de forma direta. Bom, mas esses territórios, qual é a vantagem do capital na extração desses elementos, na especialização dos territórios? A vantagem é que você pode lidar com cada legislação e cada política dos países, no sentido de aumentar a mais-valia, ou seja, de precarizar o trabalho. É aí que nasce a ideia da doutrina neoliberal, a ideia do individualismo acima de tudo, a ideia da exploração como uma naturalização. É nesse momento, por exemplo, que os estados nacionais eles vão começar a precarizar todas as conquistas que os trabalhadores tiveram em todo o seu período histórico. Então, você passa a, por exemplo, tirar direito de férias, precarização dos salários, formas informais de organização, fim do trabalho remunerado com carteira assinada em vários países subdesenvolvidos, inclusive os países subdesenvolvidos, periféricos, entram nesse elemento de exploração a partir desse momento com muita intensidade. Qual que é a decorrência de tudo isso e que nos interessa muito nesse primeiro momento? Então, vamos lá, estamos debatendo essas mudanças no mundo do trabalho. Primeiro, que você vai ter uma massa de trabalhadores informal muito grande. A gente não vai ter mais aquele trabalhador que a gente está acostumado, inclusive na teoria da organização política, dentro da fábrica, que se sindicaliza, que tem tempo de trabalho, que tem uma escala 5x2, por exemplo, depois de muita conquista. Não. Você vai ter uma imensa massa de trabalhadores no setor informal, precarizados,
E aí já nasce a nossa primeira questão, muito importante para o debate que a gente faz aqui no Movimento Confluências, mas um debate que gira em torno de toda a questão de organização política nossa. Como organizar essa classe trabalhadora que está dispersa em vários territórios e como apontar um caminho de superação para essas mazelas. Isso, uma autora chamada Terezinha Ferrara, ela vai chamar o quê? Esses são os efeitos da fabricalização da cidade. A própria cidade, ela vira uma fábrica com seus insumos, com a sua organização, e coloca uma dificuldade de como a gente se organiza a partir disso. Bom, vocês viram que até agora, na minha explicação, eu usei o conceito de espaço e de território, e eu não expliquei o que é isso, certo? A definição desses elementos, pessoal, é muito importante para a gente, porque a gente só consegue organizar o nosso pensamento, organizar nossas tarefas, se a gente pensar o que essas coisas significam nessas mudanças todas que precarizam a nossa vida, que levam às mazelas que a gente está vivendo. Então, eu queria passar de imediato, a partir desse primeiro ponto, no segundo ponto, que é definir essas coisas chamada espaço e território, para a gente manejar a última parte, que é onde a gente vai falar um pouco dessa centralidade na organização política. Primeira coisa, pessoal, é entender, então, estou passando para o segundo momento, né, espaço e território, é entender o que é o espaço. Eu pude explicar aqui todas essas mudanças no mundo do trabalho, usando a palavra espaço e território, porque a gente tem alguma ideia do que é isso. Todo mundo sabe que as coisas acontecem em algum lugar, em algum momento, e geralmente a gente chama isso de espaço, né? O que é o espaço para a gente, segundo a teoria do Milton Santos, vocês puderam ler aí o texto Por uma Outra Globalização, de outros teóricos também, como David Harvey, e na terceira parte eu vou trazer um outro sentido, que é o sentido do Krenak, do Nego Bispo, que a gente tem trabalhado. O espaço é tudo aquilo que a gente transforma da natureza em um objeto técnico que se incorpora ao solo. Por que eu estou usando essa ideia solo ou chão? Porque antes dos seres humanos, a gente não tinha espaço propriamente. A gente tinha chão, a gente tinha solo, tinha natureza. O ser humano, ele se envolve com a natureza a partir da transformação por meio do trabalho dessas coisas que são os minerais, a natureza como um todo, em algo útil para si. Quando a gente incorpora isso ao solo, a gente chama isso de espaço. E aqui tem um elemento, gente, muito importante para quem critica a contracolonialidade. Porque geralmente é imputado aos contracoloniais a ideia de que se ignora a ideia de trabalho, a categoria trabalho tão importante para a gente como um elemento constitutivo dessa teoria. E veja, não só os contracoloniais não ignoram isso, como fazem questão de pontuar isso. Isso está muito presente, a fala da Sabrina disse o tanto que o Nego Bispo e o Krenak, por exemplo, colocam a relação imediata do ser humano com a natureza como algo central no que eles pensam. E é por isso, porque o espaço, ele é fruto do trabalho humano e das transformações que a gente faz. Dentro do espaço, existem coisas que a gente faz que dão poder dentro do espaço. Geralmente esse poder é um poder que a gente tem de cercamento das coisas. Esse elemento de cercamento das coisas a gente vai chamar de território. O que é um território? O território é uma delimitação de poder no espaço. Isso é muito importante para a gente, pessoal. O espaço é fruto do trabalho humano, objetos técnicos que a gente coloca, né, por meio da técnica do trabalho no espaço, bem de todos, portanto, porque é fruto do trabalho, e existem relações de poder que cercam determinado espaço, e a gente vai chamar isso de território. Agora vejam, é muito importante para a gente definir como que esses territórios exercem relações de poder. Geralmente, a gente pensa território como uma coisa poligonal. O que é isso, né? Tem um espaço e a gente faz um polígono e ali está o poder de um território. Mas, pessoal,
tanto Milton Santos quanto outros teóricos que vêm, sobretudo, da análise espacial, eles vão dizer que não é bem assim. Um território, a gente precisa pensar eles como uma rede. Isso é muito importante porque vem depois desse momento. Porque tal como o capital e o território se organizam em rede, a ideia nossa de confluir também é uma ideia de organização em rede. A gente vai chegar lá, mas é importante entender o porquê. Vamos pensar um exemplo do que é um território em rede. O Milton Santos, também nesse texto aí que vocês puderam ter acesso, mas em várias outras obras, ele vai, em alguns momentos, definir o território como um conjunto de fixos e fluxos. Ou seja, todo fixo no espaço, ele se organiza a partir de fluxos que o animam. Ou seja, não existe algo que é estático, que não tenha alguma coisa que anime ele dentro de uma rede. E eu queria dar um exemplo para isso não ficar muito abstrato. Eu estou aqui numa cidade chamada Foz do Iguaçu, que tem a maior hidrelétrica em produção de energia do planeta, que é a usina hidrelétrica de Itaipu. A usina hidrelétrica de Itaipu, ela represa um rio, né? Portanto, tem uma relação direta aqui com a natureza, o rio Paraná, gira uma série de turbinas que produz energia, né? Transforma a energia cinética em energia elétrica, energia mecânica, energia elétrica da contenção do rio. Se a gente parar para pensar na usina hidrelétrica de Itaipu, então estou aqui usando um exemplo para a gente definir território, vou retomando o tempo todo para a gente não se perder, tá? Se eu pensar na usina hidrelétrica, eu vou pensar o seguinte, é uma empresa que tem muito poder, porque é uma grande infraestrutura, certo? E ela tem um poder localizado aqui na Tríplice Fronteira, que eu estou aqui em Foz do Iguaçu, na cidade de Foz do Iguaçu. Mas não é bem assim. Por quê? Porque essa infraestrutura, que é a usina hidrelétrica de Itaipu, ela não produz energia aqui nesse território. Ela é um conjunto de fios e de torres que leva energia elétrica para todo o sul e o sudeste do Brasil. Então, veja, o poder que é atribuído territorial a essa empresa, ele não é um poder localizado onde ela está. Ela é um poder localizado na sua rede de relações. E essa rede de relações ela é muito importante, porque, em outras palavras, eu estou dizendo o seguinte, essa empresa, a partir das suas conexões, das suas redes, ela decide quem vai ter energia elétrica e quem não vai ter. Então, veja a importância disso para a definição que a gente está tendo agora. Uma rede territorial, ela define poder e define quem tem aqueles bens ou não. Por isso é tão importante identificar o poder onde ele está. E aí vejam só o que acontece. A partir da década de 1990, a gente teve no Brasil um processo chamado de neoliberalismo, que foi, entre outras coisas, um processo de privatização de várias infraestruturas públicas, no Brasil e na América Latina como um todo. Isso porque, pessoal, essas infraestruturas que eu estou chamando aqui de territoriais, elas foram constituídas no Brasil e na América Latina a partir do Estado. Diferente dos Estados Unidos, na Europa, onde os próprios capitalistas conduziram e construíram as suas infraestruturas, no Brasil e na América Latina, nos países que um conjunto de autores latino-americanos chamaram de países dependentes, é o Estado que construiu as infraestruturas para o capital. Infraestrutura de energia, infraestrutura de interligação de circulação, como trens, como rodovias, infraestrutura de energia, como a Petrobras e outras tantas empresas. Nesses países foi o Estado que construiu. A questão é que, a partir da década de 90, o capital, querendo se valorizar ainda mais, passa a privatizar essas infraestruturas, ou seja, tirar da mão do Estado essas infraestruturas que serviam ao povo, bem ou mal, a gente sabe, né? A burguesia e as elites, elas adentram o Estado e fazem com que essas infraestruturas sejam colocadas a favor dela, mas elas são muito importantes, né? Por exemplo, é só a gente pensar no momento da pandemia, se não fosse o SUS, né? O que seria da gente, né? Mesmo que a gente estava nesse governo que era horrível, né? Esse governo de extrema-direita do Bolsonaro, ainda assim, o SUS funcionou como infraestrutura pública, e outras infraestruturas são muito importantes para a gente. Vamos voltar a Itaipu.
Na década de 90, para a gente entender essa ideia de território e rede, partes da produção de energia elétrica foram privatizadas, sobretudo a distribuição. Nesse sentido, essa parte que foi privatizada começou a decidir uma empresa internacional no nosso território, como aqui no Paraná é a Copel, em outros lugares tem outros nomes, começou a decidir quem tem energia elétrica e quem não tem. Uma coisa que antes era estatal, estava sob o poder do Estado, e que poderia, por exemplo, distribuir energia a preços mais baratos, ter programas populares para a população como um todo, passa a ser decidido pela ordem do capital, que visa o lucro. Então, ao visar o lucro, você não tem um elemento que é o quê? O que é o bem da população? Você perde uma coisa fundamental para o nosso debate, que é a ideia de soberania. Pessoal, isso para a gente é um momento decisivo aqui na nossa formação, para a gente entender todo o caminho que a gente vai percorrer e para entender por que eu vou voltar no final ao debate que a professora Sabrina fez aqui no começo, e ao debate que propõe o Nego Bispo. Porque tudo que eu falei até aqui, essa definição de território, então primeiro a gente definiu o espaço como a transformação da natureza em objetos, em coisas que a gente utiliza, que estão acoplados ao solo, isso é o espaço, uma casa, uma fábrica, vários outros elementos, o espaço, e existe uma delimitação de poder, que é o território, e que é uma rede. Essa visão de território que eu discuti com vocês até aqui, é preciso identificar que é uma visão totalmente eurocentrada. É uma visão que a gente traz de uma percepção do que é o território a partir de uma teoria que nós fomos colonizados. Eu não quero dizer com isso a gente deve pegar essa teoria e jogar fora, tanto que a gente fez uma explicação assim que parece, no meu ver, parece bem razoável e bem boa do que como funciona o capitalismo a partir desses conceitos. Nosso desafio a partir de agora, diante de tudo que a gente entende, é entender outras visões de território. E eu queria dizer isso por quê? Porque tudo que a gente sabe até hoje, desses processos que eu identifiquei com vocês, a mudança da classe trabalhadora, a saída da fábrica, como o poder se espraia no território e como isso coloca uma rede, foram feitas várias organizações da sociedade para contrapor isso. Essas organizações a gente chamou de partidos políticos, sindicatos, movimentos estudantis, várias organizações que passaram a enxergar a fábrica e esse sistema de poder como, e começaram a pensar como enfrentar isso. O problema é que as mudanças que a gente teve, cada vez mais o território sendo parte do capital, sobretudo internacional, a classe trabalhadora cada vez mais precarizada, informalizada, presente nas periferias, sobre o jugo da violência, da fome, ela coloca outros elementos de organização para a gente. E por isso eu queria aqui passar para a última parte, onde a gente relaciona tudo isso, e que depois a Tati vai relacionar ainda mais com o nosso movimento, de entender o que é a centralidade exatamente do território diante de tudo isso que eu pude compartilhar com vocês para a nossa organização, para o que a Sabrina chamou de confluências e o que dá nome ao nosso movimento. Bom, Milton Santos, então vamos passar para esse momento. Milton Santos, ele vai trazer para vocês, aí no texto que eu compartilhei com vocês, um elemento muito importante, que é a ideia de lugar. E aqui é outro conceito que a gente confunde com espaço, território e lugar. Todo mundo aqui sabe que o lugar é muito definidor da nossa vida, né? É comum a gente pegar e ouvir assim, fulano é de tal lugar e, portanto, ele é assim, né? A gente mesmo, né? Eu sempre falo com muito orgulho que eu sou da periferia de Osasco, né? E como se esse lugar mostrasse um pouco de uma definição de quem eu sou e de onde eu vim, né? Geralmente a gente faz isso e muitas vezes isso é usado com preconceito. O que o Milton Santos entende como lugar? O lugar é aquele espaço onde atua a solidariedade orgânica. O que é a solidariedade orgânica? Eu vou dar um exemplo que vocês podem pensar outros aí, que talvez faça sentido. Vamos pensar uma rua de periferia, onde tem uma mãe e um filho
ali na casa, e de repente passa uma senhora pedindo comida. Essa mãe e esse filho, o filho vai lá atender a porta, vê que essa senhora pedindo comida, ele volta para dentro e a mãe já fala, bom, pode pegar a lata que está ali embaixo da pia. Tem umas latas ali que são destinadas a um fim. Toda vez que passa alguém pedindo comida, o filho vai lá, pega o saco de arroz e coloca naquela lata e entrega. Ele volta lá e a senhora pega aquela lata com arroz e passa para a próxima casa, no qual ela vai ter ajuda também. Isso é um elemento definidor do que o Milton Santos vai chamar de lugar. Essa solidariedade é o que une essas pessoas. E para isso, pessoal, não importa, ou importa relativamente, qual é o tipo de trabalho que você exerce na vida. Porque essa solidariedade que vai acontecer na festa, que vai acontecer também nas associações, nos movimentos, eles dão uma liga no território que a gente pode chamar, teoricamente, também de territorialidade. E isso não é algo novo, e isso os povos tradicionais sabem muito bem. Eu queria dar um exemplo dos povos de terreiro, por exemplo. Os povos de terreiro, eles são legitimamente herdeiros da contracolonialidade. Por quê? Para se manterem aqui, a Sabrina já falou, eles tiveram que manter uma solidariedade orgânica entre eles e uma proteção do seu território como espaço de poder, a partir da sua religiosidade, a partir da luta para manter esses territórios, para manter uma tradição que se põe contracolonial. Essa solidariedade que tem ali, ela junta esses povos e tem condição de juntar outros povos que mantêm-se não coloniais. Por isso que a junção desses processos em confluência, ela é muito importante para a gente. E aí eu queria chegar, nos minutos que nos faltam, num conceito do Milton Santos que eu acho que agora é fundamental para a gente nessa formação. E que eu queria muito indicar que a gente pudesse depois ler e entender o que ele quer dizer com isso. Milton Santos vai dizer que todos esses impulsos do capitalismo, eles chegam no nosso território como verticalidades. O capital comanda a estrutura, inclusive comanda a nossa elite brasileira, que é uma elite totalmente subordinada à elite internacional. Esses comandos vêm como verticalidade. E eles batem numa horizontalidade que tem no território, que automaticamente ela é contra-racional, contra essa racionalidade. Veja, o Negro Bispo chama de contra-colonial, Milton Santos chama de contra-racionalidade, porque é a racionalidade do capital. E o Milton vai dizer que quem faz isso são os de baixo. Na teoria. Veja a ideia de usar um termo muito simples, né? Isso me lembrou uma coisa, pessoal. A primeira vez que eu vi esse termo sendo usado para explicar política foi quando eu fui num debate que estava o Galo de Luta, líder dos entregadores de aplicativo em São Paulo. O Galo de Luta, ele disse assim, olha, eu não sou de esquerda nem de direita, eu sou dos de baixo. Eu achei muito interessante, né? Depois de um tempo, eu descobri que, na verdade, o Galo tirou essa ideia de uma conversa que ele teve com o Maurício Costa, que é nosso camarada aqui, que é fundador do Confluência também. E agora, a gente lê nesse texto, a gente sabe de onde o Maurício tirou mais ou menos essa ideia, né? Porque o Milton vai dizer isso nesse texto que a gente pôde estudar, quem não teve condição de ler, depois leia, vale muito a pena, a ideia de que os de baixo promovem um enfrentamento a essa ordem vertical. E eu queria, para exemplificar isso, dar alguns exemplos do cotidiano para dizer o potencial dessa ideia dos de baixo. E eu queria identificar quem são os de cima. Nos últimos tempos, 2 escândalos apareceram na política internacional, né? Aquele lá dos casos do Jeff Epstein, nos Estados Unidos, e o Daniel Vorcaro, no Brasil. Bom, para contextualizar todos, né? O Epstein é um bilionário, mundialmente aí conhecido, inclusive super amigo do Donald Trump, de várias figuras. Nesse escândalo, sabe o que a gente percebeu? Tanto nos Estados Unidos, Partido Republicano e Democrata, estava todo mundo no bolso do Epstein. Estavam aparecendo os arquivos e
a gama de relações que ele tem não é uma gama que a gente consegue colocar, quem é de esquerda não está nisso. O Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, que a gente está descobrindo agora aqui no Brasil, também colocou todo mundo no bolso dele, né? Então, assim, juízes que a gente estava glorificando, né, ganharam milhões dele. E ele bancou toda a campanha do Bolsonaro aqui no Brasil. Boa parte dela. Vejam que é muito... Bom, vejam que nesse aspecto, é muito comum a gente saber quem é de cima, né? Porque, por mais que você seja um político que você tenha dito de esquerda, se você frequentar um lugar onde está o Daniel Vorcaro, o Jeff Epstein, tá claro que você não faz parte do movimento que a gente quer construir. Você não faz parte dos de baixo. É por isso, pessoal, que eu acho que a gente tem que ressignificar a partir desses conceitos o que é a nossa luta. Qual o enfrentamento que a gente tem que fazer? O enfrentamento nosso é um enfrentamento dos de baixo contra os de cima. Isso é muito importante do ponto de vista da organização política. Isso tem muito a ver com o território. Porque onde eu identifico quem são os de baixo? Eu não consigo mais conceber a ideia de que os de baixo é constituído da classe trabalhadora dentro da fábrica, no enfrentamento com a burguesia. Isso é também. Mas como que a gente lida com aquela enormidade de setores informais? O Milton Santos vai dizer que essa galera do setor informal faz parte do circuito inferior da economia urbana. Existe todo um circuito de junção de pessoas de trabalho informal que estão desamparadas e crescendo a cada momento, passando fome na rua. Como que se organizam essas pessoas? Sabe quem está conseguindo fazer isso, pessoal? E consegue enxergar de forma mais ou menos intuitiva o que eu estou falando aqui? A extrema-direita no Brasil. Vejam se faz sentido para vocês, e aí eu vou ir caminhando assim para uma resolução para tentar ver se nas perguntas a gente consegue organizar melhor. A extrema-direita, o que ela tem feito no Brasil nos últimos anos? Elas têm invadido um espaço territorial muito importante, que são as igrejas evangélicas neopentecostais e as igrejas católicas a partir do movimento da renovação carismática, que foi um movimento que combateu a teologia da libertação e, infelizmente, se hegemonizou na igreja católica. Vejam, aqui eu estou contrapondo não a própria ideia de igreja e religiosidade, certo? Mas o como que esses movimentos intelectuais, esses movimentos de organização, eles adentraram esses espaços. E vejam como isso é esperto. A gente costuma achar, tem um debate que ronda por aí, dizendo que a extrema-direita está viva porque ela está na rede social. Gente, isso é extremamente falso. Eles estão nas redes sociais porque estão no território, porque não existe pouquíssimos espaços tão mais territorializados do que a igreja, a religiosidade como um todo, porque tem o território a ser defendido. E aí se espraia por outros elementos. Então vamos ver. A Igreja Universal, por exemplo, ela territorialmente é espalhada por vários lugares, ela chega ali, enquadra um debate e depois reproduz esse debate, aí sim a partir das redes e a partir da mídia. Não sei se vocês sabem, a Igreja Universal tem hoje um dos maiores jornais de circulação impressa do Brasil. A gente acha que as pessoas estão só nas redes? Não, elas leem. Tem um jornalzinho que chega na casa delas a partir da Igreja Universal, que reproduz o candidato que a pessoa tem que votar, o que ela está fazendo. E por que a extrema-direita faz isso, pessoal? Isso é muito importante. Porque ela está na vida das pessoas. Ela compartilha as mazelas das pessoas. Oferece um caminho muito errático. Porque nem oferece o caminho do que a gente estava pensando do que era religião antigamente do céu. Oferece o caminho do empreendedorismo, destila ódio a outras religiões, mas apresenta um caminho para tirar a pessoa daquilo. Vocês vejam, no massacre que o Estado fascista instalado no Rio de Janeiro a partir do Cláudio Castro fez no final do ano passado, foi comum ver as igrejas apoiando o povo massacrado, levando água, levando comida. Eu pergunto a vocês, onde estavam nossos movimentos territorializados? E eu digo para vocês, eles estavam lá, porque também
nosso movimento Confluência, ele nasce territorializado também. Quem monta o nosso movimento são mães que tiveram seus filhos assassinados, são pessoas que querem organizar uma outra forma de sociedade a partir de cozinhas solidárias, a partir de cursinho. Por quê? Porque a saída de organização que a gente tem é uma organização política que não se paute mais a partir do mundo do trabalho enraizado numa teoria que coloca a fábrica e a estrutura de classe, burguesia e proletariado como central. Nós temos que ter organizações políticas que entendam que a classe trabalhadora ela se coloca enquanto elemento espacial em determinados territórios. E é com isso que eu queria aí começar a concluir, pessoal. O futuro nosso depende do enfrentamento à extrema-direita. E para isso, nós temos que colocar frente a frente a extrema-direita. Esse espaço de formação para a gente, ele é muito importante, mas ele é mais importante ainda se a gente pensar o quanto a gente tem que se colocar em luta. Por isso, pessoal, o Thiago já apareceu aqui, porque já deve estar dando meu tempo, eu queria encerrar dessa forma. Tudo aquilo que a Sabrina disse para a gente sobre o movimento contracolonial que nós reivindicamos, fazendo a diferenciação do que é o decolonial, ele existe para a gente se colocar em luta nos territórios. Quando a gente pensa no cursinho popular, é isso que a gente quer. A gente quer ter um cursinho popular em cada território que hoje a extrema-direita disputa com a gente. E com um projeto político, que é esse projeto político de emancipação humana. Desse projeto político de cursinhos, nascem cozinhas solidárias, nascem movimentos de cultura, nascem enfrentamentos que eminentemente são territoriais. A ideia que Milton Santos e Nego Bispo traz para a gente, a ideia dos de baixo, eu acho que é a ideia fundamental que a gente tem que se colocar. Eu acho que a ideia, retomando essa ideia, né? Entre esquerda e direita, a gente é os de baixo, aqueles que se enfrentam no território com a extrema-direita com muita força e com muita luta. E para isso a gente precisa estudar, igual a gente está fazendo hoje, mas também combater frente a frente esses movimentos, né? Então é isso, pessoal. Eu queria agradecer mais uma vez o movimento Confluências e agradecer à organização a oportunidade de compartilhar um pouco dessas coisas. Obrigado, Thiago. Valeu. Obrigado, Serginho. Que estouro, meu amigo. Muito obrigado mesmo por essa contribuição. Um dado importante, pessoal, desse intelectual, desse geógrafo negro que o Serginho centralizou na fala dele, Milton Santos. Esse ano se completa 100 anos do Milton, né? É o ano do centenário do Milton Santos. E vai ser o tema das nossas aulas inaugurais, vai ser um pensador que vai permear muito as discussões nas escolas Confluências. Então, olhem com bastante carinho, né, para esse teórico, para a nossa bibliografia, né, e vamos nessa. Serginho, suas questões estão dialogando muito, cara, com as perguntas, né? Então, vou lê-las rapidamente aqui para a gente retomar o debate. Primeira pergunta. Como podemos construir uma centralidade periférica em um território digital, considerando que a centralidade do poder desse ambiente se encontra nas mãos de Big Techs, o chamado tecnofeudalismo? Essa é a primeira pergunta. Segura, negão. Como a teoria marxista dialoga e conflui com a perspectiva da contracolonialidade? Desculpa, pode repetir essa. Ah, tá aqui escrito. Como a teoria. Tá. Eu repito. Como a teoria marxista dialoga e conflui com a perspectiva da contracolonialidade. É um trava-língua, né? Contracolonialidade. Ótimo. Terceira pergunta. Qual a importância da escolha do espaço, território, de atuação dos núcleos da Confluências em cada cidade e estado? Então, são essas questões aí, para seguir no debate aí, Serginho. Só pedrada. Quanto tempo você me dá? 20 minutos? Tá, aí dá sim, aí beleza.
Bom, pessoal, vamos lá, assim, são as 3 perguntas fundamentais que merecem um pouco de atenção. Essa primeira, como construir uma contra-colonialidade, vou colocar dessa forma, no mundo digital. Pessoal, a ideia de tecnofeudalismo, me parece que ela não é a melhor forma de entender essa questão. Porque isso nos lembra uma ideia de como se esse mundo digital ele fosse um mundo novo, em que a informação eclode no momento atual como algo central e novo. E não é. Na década de 1970, pessoal, Milton Santos cunhou um termo chamado, ele diz assim, nós estamos adentrando no meio técnico-científico informacional, onde a informação é um motor da forma de atuação do capitalismo. Em 1970, claro, pessoal, isso que o Thiago falou, o fato de Milton Santos ser um intelectual negro, militante também, fez com que ele fosse, em certa medida, apagado da teoria do pensamento social crítico brasileiro. Mas muita coisa que a gente está vivendo hoje, Milton Santos preveu muito lá atrás, porque ele estava entendendo esses elementos e, sobretudo, como a informação se tornaria central no movimento político que viria a seguir. Me parece, então, que não é uma ideia de tecnofeudalismo, porque já existe esse mundo digital há um tempo, mas ele ganhou uma camada nova, que eu prefiro falar como, junto com o Davidson Faustino, de colonialismo digital. Então, qual que é a ideia? A ideia é que essa base técnica, digital, ela passa a ser colonizada agora, no movimento do qual nós também temos que nos colocar como contra-colonial. Como disputar essa rede, já que elas estão nas formas da Big Tech? Primeiro, nós temos que ter um projeto a mais longo prazo, que é um projeto de estabelecer o que são as bases desse colonialismo digital nas nossas mãos. Isso é um projeto de futuro para a gente pensar, inclusive, enquanto confluência, no tipo de América Latina e continente africano que a gente quer. Esse tipo de questão coloca, por exemplo, a gente ter uma infraestrutura e debater um projeto nacional onde a gente tenha, por exemplo, uma rede de data centers. Uma rede, por exemplo, de projeção IA feita por nós mesmos. Como que a gente disputa isso, essas ideias, no meio digital controlado pelas Big Techs para vencer o algoritmo? É tendo base territorial. Porque por meio da internet, nós não vamos vencer o algoritmo, certo? Os caras controlam, os caras estão sabendo o que a gente está falando aqui nessa live e estão vendo toda essa ideia. Não é isso? Infelizmente, por enquanto, a gente não é tão perigoso deles ficarem rastreando a gente, eu acho, né? Mas seremos. Para a gente ser, a gente tem que ter base territorial e fazer igualzinho, só que com outra ideia, como a extrema-direita fez. Eles invadiram as igrejas, ganharam hegemonia e foram para as redes. Nós temos que fazer igual, só que assim, o que é a nossa organização territorial? Em vez de defender o empreendedorismo, o individualismo, nós vamos defender educação popular. Nós vamos chegar para aquela mãe, porque assim, nós vamos chegar para aquela mãe que vê o filho sendo aliciado para o tráfico e vamos dizer para ela o seguinte, ela vai dizer para o traficante que quer aliciar o menino, olha, ele não vai fazer nada hoje de noite porque amanhã ele tem cursinho de manhã. E ele vai no cursinho e vai passar na universidade. E a mãe, na periferia, é uma pessoa mais respeitada que tem, né? O cara vai falar, beleza, o moleque vai pro cursinho amanhã. É aí que a gente vai disputar o digital, pessoal. Vencer o algoritmo, a gente vence o algoritmo no território. Daí, o Emicida fala assim, né? O Instagram para quem tem pose, a rua para quem tem postura. É nós. Segunda pergunta, questão da teoria marxista. Como o colonialismo, acho que como a teoria marxista dialoga e conflui com a perspectiva contra-colonial? Totalmente, pessoal. Totalmente conflui. Um dos primeiros textos que a gente tem falando da colonialidade e falando da colonização, e veja isso é um erro muito comum também de quem tem atacado o Nego Bispo, né? Porque contra a colonialidade por Nego Bispo não é um conceito, é um movimento histórico, é história, é real. Um dos primeiros textos que a gente tem denunciando do ponto de vista marxista o colonialismo é do próprio Marx, capítulo 24 do Capital, onde ele vai descrever como a colonização ela é responsável pela acumulação primitiva do capital.
É muito estranho ver pessoas criticando o movimento contracolonial, dizendo por meio do marxismo, porque daí parece que a pessoa não entendeu direito o marxismo, né? Ou talvez não tenha a base prática de entender como essas coisas se relacionam. O movimento contracolonial, na nossa opinião, ele não nasce com o Nego Bispo, com essa teoria agora. Ela nasce com a resistência daqueles que lutaram contra a colonização, inclusive até hoje. Por isso a gente tem enfatizado, por exemplo, os movimentos de matrizes religiosas africanas, por exemplo, que para a gente são dos movimentos de resistência mais contra o colonial. Aliás, eu não falei isso na minha fala, mas quando você adentra essas religiões que não foram colonizadas, é outro conceito de território, é outro conceito de espaço. O ser humano não é, ele está sendo em confluência com a natureza. Então, essa ideia de como o marxismo dialoga com a contracolonialidade é a ideia fundante, porque para a gente, a primeira geração que utilizou o marxismo como a contracolonialidade foram os movimentos de libertação nacional africanos e da América Latina e Caribe. Amílcar Cabral, Franz Fanon, todos eles para a gente, todas essas matrizes, são teóricos contracoloniais que utilizaram do marxismo nas suas propostas de libertação. Então, pessoal, para essa questão que eu acho fundamental, o contracolonialismo e o marxismo, eles não se anulam, pelo contrário, se complementam o movimento histórico. Acho que daqui a pouco Tati vai falar, por exemplo, dos movimentos principais marxistas que ganham o marxismo a partir do seu enfrentamento, que é o movimento dos Panteras Negras. Né? Então, ali a gente tem elementos e temos exemplos do que a gente tem que fazer. A última pergunta é sobre a escolha do território. Né? Pessoal, como que a gente escolhe território? Vou ser bem didático e muito nítido sobre isso. O território que a gente monta o nosso movimento é o território que dá. É o território onde a gente pode ter um lugar para a gente fazer a nossa ação e nosso movimento e dialogar com quem está naquele território. Eu digo isso, pessoal, porque a periferia, ela está no centro. E nossa centralidade é a periferia. A periferia é a cidade inteira. Claro que na medida que a gente tem condições de sermos mais periféricos, tanto melhor. Tanto melhor. Por exemplo, nosso cursinho em Foz do Iguaçu, ele funciona praticamente no centro da cidade. E não por isso que não deixa de ter as pessoas periféricas. Agora a gente quer montar uma ocupação. Se a gente tem condições de chegar numa ocupação, por exemplo, num lugar periférico e ganhar o respeito daquelas lideranças que estão ali, que são lideranças informais, a gente tem que fazer isso. Então, onde a gente monta o nosso cursinho, a nossa atuação dos núcleos, aonde a gente tiver condição de convencer alguém de confluir no sentido do movimento de libertação humana, de transformação da sociedade, de igualdade. Eu sempre busco assim, as pessoas perguntam, o que é o socialismo? Eu falo, o socialismo é todo mundo comer. Né? Porque todo mundo comendo, a gente vai fazer outras coisas. Para isso, a gente precisa de um projeto. E para isso, pessoal, a gente não pode achar que a gente vai chegar num lugar e ter uma pessoa que vai concordar com a gente. Não é isso. Chegar num território novo é ver que movimentos, que coisas já tem ali que podem confluir com a gente. É dialogar com um grupo de capoeira, dialogar com uma associação de bairro que busque confluir com a gente. Porque a gente também não... nós estamos aqui falando muito de teoria, reafirmando várias coisas, mas a gente não tem as respostas exatas do que a gente tem que fazer. A gente vai ter essas respostas fazendo, organizando os nossos núcleos, porque isso também muda a nossa consciência. Pessoal, eu acho que eu não sei se eu dei conta de todas as respostas. Eu acho que essa coisa dos núcleos, do território, é muito importante, mas, sobretudo, do ponto de vista de quem a gente encontra para confluir com a gente. Não é uma ideia da gente chegar em se colocar no território com uma verticalidade, mas é fazer como foi o movimento contracolonial em todos os lugares onde ele existiu, que é ter uma amálgama junto com o território que está ali. Não é isso? Porque o contrário disso é uma forma já muito antiga de debater política e a gente precisa de novas formas para enfrentar essa extrema-direita nos territórios onde eles estão e nos consolidarmos neles. Tiago, tentei. E conseguiu, Serginho. Muito bom. Muito obrigado, viu?
por essa contribuição, por esse diálogo tão importante aí para o movimento.